Bom, após a gente concluir a aula, como é parte desse nosso processo didático, temos agora uma atividade para a gente fixar o conteúdo. Como esse é um conteúdo que é muito mais prático do que conceitual, não faz sentido a gente propor para vocês uma atividade do tipo questionário, de buscar as informações e tal. Vamos fazer uma coisa diferente. E talvez exatamente por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque aí talvez seja mais fácil também de vocês entenderem a proposta. Essa não vai ser uma atividade. Primeiro ponto que essa não vai ser uma atividade individual. Vamos fazer em trio. Gostaram? Querem fazer quarteto, quinteto, sexteto? Não. Vamos fazer em trio, porque eu quero que vocês tenham uma experiência coletiva, mas quero que vocês tenham uma experiência prática, que todos pratiquem, né? Além do mais, vai dar para usar o Google Meet aí, de vocês marcarem, agendarem as suas reuniões, em 3 pessoas fica bonitinho na tela, vai poder postar no Facebook. Alguém usa Facebook ainda? Enfim, vai poder postar nos stories do Instagram, vai ficar bonito, divertido, vai ser legal. Mas essa vai ser uma atividade em grupo. A ideia também é a gente poder desenvolver essas habilidades do trabalho em equipe, sobretudo dentro dessa lógica de ambiente virtual, de vocês fazerem reuniões, de vocês de repente trabalharem usando a própria ferramenta do Google, né, de editor de texto, porque aí vocês não precisam ficar enviando um para o outro. Vocês criam um documento de texto lá no Google Documentos. Vocês vão lá no Drive que vocês possuem, né, dentro dessa estrutura Google de vocês. Criam um documento que pode ser compartilhado entre os 3 participantes dessa equipe. E aí, à medida que um vai mexendo nesse documento, já fica salvo para todo mundo. E aí vocês vão trabalhando a 6 mãos. Olha que legal. Então, primeira coisa, formem grupos de 3. Dessa vez vamos de 3. Depois a gente vai fazer atividades mais complexas e aí a gente vai formando grupos maiores também, ok? Por favor. Vamos lá? Grupos de 3. Qual é a tarefa? A tarefa é vocês criarem uma proposta de consultoria com base nesse modelinho que a gente trabalhou em sala de aula. Mas e aí, o briefing? Bom, como desta vez o objetivo é provocar vocês a pensarem em um texto, o argumento, né, a forma de construir, de argumentar, de produzir, vocês vão ficar livres desta vez para vocês criarem o problema que vocês quiserem. Minha sugestão é que vocês também não criem problemas muito simples, porque aí as soluções não precisariam de um consultor. Nem criem problemas muito complexos que demandem de vocês um esforço maior do que o necessário. Lembrem que o objetivo aqui é desenvolver a habilidade e a familiaridade com redigir documentos, propostas de trabalho, tá? Levando em consideração esse modelo de construção de proposta. 2. Procurem sugestão. 2. Procurem criar dentro da lógica de uma empresa. Eu até escrevi lá um mercadinho de bairro, que de repente algo não precisa necessariamente ter a ver com pandemia. Lembre-se, a gente vai passar disso e as coisas vão mudar. Mas, se quiserem, podem incluir também uma solução para durante a pandemia, uma solução pós-pandemia, enfim, né? Entendam que é um mercadinho de bairro. Ele pode, na criatividade de vocês, está ganhando muito dinheiro e precisa expandir, não tem espaço, ou de repente começaram a surgir concorrentes. Enfim, eu vou deixar vocês muito à vontade para vocês criarem algo que para vocês seja familiar, para que isso se torne fácil, ou que sejam até coisas do interesse de vocês, para que isso se torne menos complexo. A ideia realmente é que vocês escrevam, né, tenham essa experiência de texto, e aí em grupo fica interessante. E aí pensem em problema, pensem a lógica de problema,
Aliás, pensem a lógica de contextos, problemas, soluções, benefícios, como vai fazer isso, planejamento, orçamento, enfim, a etapa toda, tá? Desenvolvam, redigam, usem o Google Documentos e me enviem para poder corrigir essa tarefa e a gente até discutir, trocar uma ideia com vocês na próxima semana. O que vocês acham? Orçamento, Tiago, mas a gente de repente não tem. Bom, aqueles que tiverem contatos, conhecimentos, é uma grande oportunidade já para descobrir um pouco mais. Aqueles que não tiverem, dizem que uma média assim, de hora de trabalho para um consultor é coisa de R$ 100 e tal. Né? É bem melhor do que ser professor acadêmico. Enfim, brincadeiras à parte, a ideia é que vocês vejam, né? Procurem, pesquisem como é que vocês podem fazer o orçamento, procurar como é que outras consultorias trabalham, cobram, verificar se tem pessoas que vocês conhecem. Normalmente existe um preço médio, né, dependendo da área, entre 80 a R$ 200 hora de trabalho. Existe a possibilidade de se trabalhar 4, 8, 10, 20 horas por semana, coisas assim, dependendo do desenvolvimento. E assim, aquelas coisas que ficarem discrepantes, exorbitantes, fora da lógica, não se preocupem, não é o objetivo que vocês sejam perfeitos agora. A ideia é que vocês realmente desenvolvam, escrever, trabalhar em equipe, pensar antes de colocar no papel, e essa é a minha dica seguinte: antes de vocês já irem montando no papel, façam rascunhos, se reúnam, discutam, planejem num rascunho e só botem no documento a ideia quando estiver pronta. Façam um checklist antes de colocar no papel e só coloquem esse documento que está exposto aí no PowerPoint do vídeo quando tiver tudo pronto, ok? Do mais, eu espero que vocês se divirtam com essa tarefa, que vai ser diferente. E sim, a gente nas próximas aulas vai falar um pouco de algumas outras técnicas de coleta de dados, de análise dos dados para o diagnóstico. Então a gente vai ter outras tarefas que também vão ser práticas, mas elas vão exigir outras habilidades de vocês. Então vamos lá, vamos aproveitar para a gente se animar e a gente ter algumas coisas que no final sejam muito legais para a gente, tá? Vamos sair agora um pouco da teoria e vamos para a prática. Um grande abraço a vocês, divirtam-se, boa tarefa, uma boa semana, fiquem com Deus.